Você sabia que em 2019 cerca de 150 milhões de casas assistiram a pelo menos um documentário numa das maiores plataformas de streaming do mundo? Isso porque mudaram-se os conceitos de se fazer documentário a fim de realmente atrair o público e acabar com aquela máxima de que esse tipo de produção audiovisual deve ser chato para ser informativo. Então hoje o Pipoca no Set traz curiosidades de alguns documentários para você assistir e depois ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Vamos nessa? Roda a vinheta! A gente já começa o Pipoca no Set com um tema pesado. A minissérie documental Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, conta como o bilionário que dá nome à produção usou seu dinheiro, que não era pouco, para manter um grande esquema de abuso e tráfico sexual de jovens menores de idade. 4 episódios, com cerca de 55 minutos cada, trazem a maneira como eram feitas as operações em que menores de idade eram levadas para as residências de Epstein em Nova York e na Flórida, e também como ele escapava das várias denúncias que poderiam condená-lo a uma prisão perpétua. In 2005, the Palm Beach Police Department received reports of young women going to and from his residence. Investidor financeiro riquíssimo, com uma ilha privada no Caribe que tinha até o apelido de Ilha da Pedofilia, ele era figura presente em eventos da elite e a lista de suas conexões inclui nomes muito conhecidos e poderosos, como o do príncipe Andrew, Donald Trump e Bill Clinton. O documentário, dirigido por Lisa Bryant, coloca holofotes sobre a impunidade nos Estados Unidos e os impactos desses crimes na vida das vítimas. Em 2019, Jeffrey Epstein foi encontrado morto em uma prisão de alta periculosidade de Nova York, pouco antes do fim do seu julgamento. O documentário é forte, mas saber a história é essencial para que tomemos consciência de que isso não pode se repetir. Take 'em down. Take everybody down. The monsters are still out there. You took our freedom, now we're gonna take yours. Produzido pelo casal Barack e Michelle Obama, o documentário Indústria Americana foi premiado pela Academia de Hollywood com o Oscar 2020 de melhor doc em longa-metragem. O teor político dessa produção se dá de diversas maneiras, não só por conta dos seus produtores. Quando fala da globalização, do capitalismo, das diferentes formas de trabalho e dos choques culturais entre norte-americanos e chineses. O pano de fundo para todas essas questões é a abertura de uma empresa oriental de vidros em Ohio, nos Estados Unidos, no espaço antes ocupado por uma fábrica da General Motors, que faliu após a crise econômica de 2008. This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs, and give a future to your kids and my kids. Indústria Americana, que tem quase 2 horas de duração, dá inclusive uma aula do famoso American Way of Life. E se você assistir com muito mais atenção, vai perceber que esse documentário traz uma reflexão para além desse embate entre China e Estados Unidos. Quem vive no mundo dos negócios e vê o filme baseado na sua experiência profissional, vai entender do que eu estou falando. Indústria Americana levanta a seguinte pergunta: como manter uma empresa produtiva e competitiva o suficiente no mercado? Fica a dica, hein? What changed in America was rich people deciding they wanted to rewrite the rules to take advantage of people. You never give up on the American dream. To me, that would be un-American. Agora vamos mergulhar no universo digital, porque o terceiro doc do Pipoca no Set de hoje atende pelo nome de O Dilema das Redes. Lançado em 2020, a produção liga o alerta do perigoso impacto das redes sociais na sociedade como um todo, tanto nas relações interpessoais quanto na democracia. Apesar de trazer situações bem clichês, eu assisti e posso falar que, embora eu tenha noção da dependência que muita gente tem das redes sociais e das consequências disso, fiquei assustada em chegar à conclusão de que esses dilemas são apenas uma ponta do iceberg
E, na verdade, é um papo bem mais amplo que não caberia em 1h30 de filme. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. Talvez o que tenha chamado muito a atenção e feito o dilema das redes, ironicamente, viralizar na internet é a quantidade de depoimentos de especialistas dessa indústria, que abandonaram seus empregos em gigantes como Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter e Google, quando se sentiram incomodados com alguns problemas éticos encontrados em seus trabalhos. A grande questão de O Dilema das Redes é que ele não aponta uma solução, além daquela máxima, saia de todas as suas redes sociais. E talvez nem exista uma 100% correta e eficaz, e por isso a produção do diretor Jeff Orlovsky não toque tão profundo neste assunto. If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, We're toast. This is checkmate on humanity. Em 2018, surgiu um documentário no streaming muito interessante. Com o título Feministas, o que elas estavam pensando, a produção resgata um movimento feminista dos anos 1970 a partir de um livro com retratos capturados pela fotógrafa Cynthia McAdams entre 1974 e 77. Dirigido por Joana Demetrakas, o documentário traz, além das fotos icônicas e inspiradoras, depoimentos de feministas com rostos conhecidos, como Jane Fonda e Lily Tomlin. Essas duas, inclusive, estrelam a maravilhosa série Grace and Frank. Mas isso é papo para outro Pipoca no Set. It is difficult to identify as a feminist because it's so stigmatized in our communities. You shut me down, you like the control. Autonomia financeira, oportunidades iguais no ambiente de trabalho, maternidade, direitos reprodutivos e liberdade sexual eram algumas das pautas recorrentes da conhecida segunda onda feminista. E detalhe, o doc mostra que algumas dessas continuam presentes nas lutas das mulheres. All of us gain from the fact that there was a women's movement. Yes, we are anti-racist and we are for women's rights. O documentário mostra principalmente para nós mulheres que se hoje temos muito mais direitos dentro da sociedade, foi porque elas, lá no passado, fizeram história e ajudaram a construir o futuro e o nosso presente. É uma luta que não é de hoje e é de todas nós. The men I know who were raised by single mothers are different men. The young people who don't care what race someone is are different people. And we contributed to that. Dirigido por Petra Costa, agora é a vez do documentário Democracia em Vertigem. A história que levou ao impeachment de Dilma Rousseff e à prisão do ex-presidente Lula, aliada às relações familiares da diretora e da família dela, foi parar em Hollywood, quando Democracia em Vertigem foi indicada ao Oscar de melhor documentário em 2020, edição que premiou indústria americana, como já falamos aqui. Uma das características mais marcantes de Democracia em Vertigem é que a própria diretora se coloca em cena, dando um toque pessoal à produção, ao invés da objetividade comum de documentários. Vale dizer que a nossa intenção aqui não é apontar quem estava certo ou errado na história original, mas sim divulgar um trabalho audiovisual muito rico e que foi reconhecido na mais prestigiada premiação do cinema mundial. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza, a taxa de desemprego atinge o menor índice da história e o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Do ponto de vista de documentário mesmo, Democracia em Vertigem é considerado uma aula para os amantes deste gênero. A crítica chegou a dizer que dos filmes que abordaram o impeachment, ele foi o que ofereceu a documentação mais completa, com um trabalho notável em analisar a ascensão e queda dos ex-presidentes do Brasil. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Que tal agora unirmos cinema e música? Lá vem ela, nossa diva do pop, Beyoncé.
eu tomo a liberdade de dizer que Homecoming é uma obra-prima. Escrito, estrelado e dirigido por ela, a gente vê nesse documentário algo que ela sempre preservou muito: o seu lado íntimo e o pessoal. Mas dessa vez, Homecoming mostra os bastidores de todo o processo criativo e a produção dos shows icônicos que Beyoncé fez no festival Coachella em 2018. Ou seria Beychella? Brincadeiras à parte, o documentário mostrou uma artista talentosíssima e aclamada pelo público que quase ninguém conhecia. A recuperação do corpo após a gravidez dos gêmeos, a própria gestação de risco e o extremo empenho tanto físico quanto mental para fazer shows perfeitos, e são alguns dos temas abordados em Homecoming. Além disso, como ela vem fazendo desde o álbum Lemonade, quis mais uma vez valorizar a sua representatividade como mulher negra. O documentário traz frases de grandes líderes negros que frequentaram as universidades historicamente negras dos Estados Unidos. E isso atrelado ao fato de que ela foi a primeira mulher afro-americana a ser a atração principal do Coachella. E que atração, né? Hora do quadro Por Dentro da Tela aqui no Pipoca no Set. Se o programa de hoje trouxe produções do gênero documentário, aqui a gente te dá 2 dicas de séries de drama, mas que foram baseadas em fatos que realmente aconteceram. Olhos que Condenam, de Ava DuVernay, é um soco no estômago ao retratar o racismo e erro judicial no caso de 5 jovens acusados injustamente de estupro no Central Park, em Nova York. A segunda dica é The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story, que acompanha as reviravoltas do julgamento do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson por homicídio e os bastidores da batalha entre a promotoria e a defesa. Esses 2 valem muito a pena a maratona no sofá, hein? O Pipoca no Set chegou ao fim e eu espero que você tenha curtido o tema de hoje. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Os endereços estão aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!